Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da Bíblia e a doutrina espírita. Todos nós conhecemos a alegoria bíblica da formação do homem, mas nem todos sabemos que, para muita gente, essa alegoria representa uma verdade incontestável. Então diz a tradução de Almeida, no capítulo 2 do Gênesis, no versículo 7, está escrito assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Vamos ver que mostra a Bíblia que Adão não foi o primeiro homem. Expulso do Éden, o casal primitivo teve 2 filhos, Caim e Abel, segundo nos relata o capítulo 4 do Gênesis, versículos 1 a 16. Então estava assim iniciada, segundo as religiões dogmáticas, a raça humana na Terra. Mas a própria Bíblia desmente essa suposição ao declarar logo nos versículos 2 que Abel foi pastor e Caim lavrador. E nos versículos 14 e 15, vemos Caim temer que outros o matem. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. E o versículo 16 nos oferece esta preciosa informação. Retirando-se da presença do Senhor, o renegado Caim habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Nós não precisamos sair dos limites desse capítulo 4 do Gênesis para ver que Adão e Eva não iniciaram a raça humana, mas apenas a sua própria descendência, num mundo já povoado há muito tempo. Os versículos seguintes, eles confirmam isso plenamente. Que faz a doutrina espírita, ou o espiritismo, como alguns queiram, em face deste problema. Ela rejeita e condena a Bíblia como falsa? Não. Pelo contrário, procura interpretá-la em espírito e verdade, em vez de apegar-se às contradições e aos absurdos da letra que mata. No capítulo 11 de A Gênese, de Allan Kardec, ele explica que a chamada raça adâmica foi uma das últimas a surgirem na Terra. O Gênese nos mostra, diz ele, desde o seu início, industriosa, apta para as artes e as ciências, sem haver passado pela infância intelectual. E que não é próprio das raças primitivas, mas concorda com a opinião de que ela se compunha de espíritos já avançados. Caim era lavrador, Abel era pastor, e logo
Logo mais nós veremos Caim casar-se. Com quem? Ter filhos e construir uma cidade. Vamos tratar agora do fratricídio de Caim, cujo símbolo é também dos mais significativos. Nós vemos na Bíblia que Caim matou Abel por ciúmes de Deus, porque ambos haviam oferecido ao Senhor as primícias de seus trabalhos. Caim, os frutos da terra. Abel, os gordos rebentos do seu rebanho. O que mostra que já viviam na era das civilizações agrárias. Mas o Senhor não gostou da oferta vegetal, preferindo a da carne. Como todos os deuses antigos, o Deus único da Bíblia também gostava mais de carne que de frutas. A alegoria é evidente. Caim representa o egoísmo humano de uma raça em desenvolvimento. E Abel é a vítima inocente desse egoísmo feroz. Deus pune Caim, mas não o aniquila, porque ele precisava continuar progredindo. E o Deus em causa não é o verdadeiro Deus, mas um guia espiritual que representava o Senhor perante a ingenuidade desse povo nascente. Então, é inacreditável que ainda hoje nos queira impingir essas alegorias em seu sentido liberal. Nós vamos ver logo depois que Caim fundou uma cidade sem ter que habitá-la. Com quem se casou Caim? Ao retirar-se para a terra de Nod. Ora, se Adão e Eva eram as primeiras criaturas humanas, Caim era a terceira. Então não haveria mais gente em toda a terra. Mas a Bíblia nos conta o seguinte: e coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e lhe deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade. Ele chamou Enoque, o nome do seu filho. Isso está na Gênesis, no capítulo 4, no versículo 17. Não há explicação teológica que possa resolver as contradições do texto. É evidente que Caim não era a terceira criatura da terra, mas apenas o primeiro descendente de uma nova raça que surgia num mundo já povoado e evoluído, vamos dizer assim em termos. A mulher de Caim era de outra raça do povo que habitava a terra de Nod. Os costumes da época ressaltam de todo o texto. Ao construir uma cidade, Caim lhe deu o nome do filho, homenagem comum nos tempos antigos. E ainda hoje, muito comum entre os pioneiros de zonas novas. E com que o povo ia Caim povoar a sua cidade?
pensaria em fazê-lo apenas com a sua geração? Claro que isso seria absurdo. Era o povo de Nod que teria que habitar a cidade de Caim. O fato mesmo de Caim ser pastor e Abel lavrador já nos mostra que Adão e Eva viviam numa civilização constituída. Se já havia profissões, divisão de trabalho, especialização da produção, até mesmo fundação de cidades, é evidente que o mundo não estava começando, mas já havia começado há muito tempo. Não se pode ajeitar as coisas diante destes dados do texto. O que se pode e deve fazer é interpretar o texto, desvendar-lhe o sentido, decifrar-lhe o símbolo, como fez Kardec. A raça adâmica era uma nova raça que surgia na Terra, proveniente de migrações espirituais. Sua missão era auxiliar o desenvolvimento do planeta, ajudar os seus habitantes primitivos a se elevarem espiritualmente. Basta nós lermos o livro de A Caminho da Luz, de Chico Xavier. Não surgia milagrosamente, mais de forma natural, por descendência biológica de outras raças, mas aperfeiçoadas. Entretanto, como era necessário preservar a condição evolutiva dessa raça, a fim de que ela não se perdesse na animalidade terrena, a Bíblia usou o mito da criação, direta de Adão e Eva por Deus. A descendência de Caim e a genealogia do povo hebreu, que vem nos versículos seguintes da Bíblia, desse mesmo capítulo 4 e do capítulo 5, provam precisamente o que nós acabamos de acentuar. Os casamentos ali referidos, eles não podem ser explicados sem a existência de outros povos na Terra, né? Como não se pode admitir que a corrupção do gênero humano tenha ocorrido na descendência de Adão. Não podemos insistir na aceitação literal dessas coisas, a pretexto de que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos que estudar e interpretar para podermos entender. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.